Boa tarde a todos. Chamo-me Ricardo Figueira e venho apresentar o webinar onde vamos dar a conhecer a nova aplicação gratuita SIP Architecture. Esta será a agenda da sessão de hoje, na qual pretendemos apenas apresentar esta nova ferramenta gratuita da SIP, que está disponível na plataforma BIM Server Center. Futuramente serão realizadas outras sessões que explorarão mais em detalhe as ferramentas e os fluxos de trabalho proporcionados pelo SIP Architecture. Faremos então inicialmente um enquadramento da nova aplicação, colocando-a em perspectiva com as outras já existentes. Apresentaremos as principais características do SIP Architecture e, por fim, vamos mostrar como ele pode ser complementado com outras aplicações disponíveis no BIM Server Center. O SIP Architecture é uma aplicação gratuita para a modulação arquitetónica, estando já inserido dentro do fluxo de trabalho proporcionado pelo BIM Server Center. Este é o fluxo de trabalho que temos vindo a apresentar. Como se pode observar, o modelo arquitetónico é fundamental neste processo. Por um lado, permite o desenvolvimento do projeto de arquitetura e, por outro, permite servir de referência para o desenvolvimento das várias especialidades. No passado, o SIP ACAD-MEP e depois o IFC Builder já permitiam a modulação da arquitetura do edifício, sempre com o objetivo de realizar uma análise térmica, uma análise acústica, ou servir de referência para a modulação das redes do edifício. Estas aplicações possuem uma modulação 3D baseada na introdução por planta, o que as torna muito simples e rápidas. Contudo, determinadas soluções tornam-se mais difíceis de modelar neste tipo de sistema. São também aplicações que foram desenvolvidas especificamente para a criação de um modelo arquitetónico analítico, o que fazem muito bem, mas não foram pensadas para o desenvolvimento do projeto de arquitetura de uma forma integral. Por outro lado, por vezes a criação do modelo arquitetónico é realizada em programas de modulação arquitetónica BIM, como o Archicad, o Revit ou o SketchUp, e pretendemos apenas utilizar essa informação para realizar as especialidades de engenharia. Se foi este o caso, deve-se utilizar aplicações como o IFC Uploader para subir o modelo arquitetónico para o BIM Server, no caso do Archicad, do SketchUp ou de qualquer outra aplicação que gere ficheiros IFC. No caso específico do Revit, deve-se utilizar o plugin gratuito OpenBIM Revit, que se encontra na Store do BIM Server Center e que permite a ligação direta do Revit com a plataforma BIM Server Center. O SIP Architecture surge agora como uma nova aplicação para o projeto de arquitetura. Esta nova aplicação pretende ser uma solução para o desenvolvimento do projeto de arquitetura de uma forma integral. Com o SIP Architecture é agora possível projetar um edifício dentro do fluxo de trabalho BIM Server Center sem ter de conhecer, pagar um programa como o SketchUp ou o Revit. O SIP Architecture pode ainda ser complementado com outras aplicações que permitem obter outros resultados ou auxiliar no desenvolvimento de outras especialidades, como vamos ver mais tarde. Esta nova aplicação vem também integrar aplicações de modulação de elementos arquitetónicos específicos que tínhamos já publicado de forma isolada e que passam agora a estarem integrados dentro do SIP Architecture. Vamos passar agora a ver algumas das características inovadoras do SIP Architecture. A primeira delas é aquela que vemos que traz maior relevo, é a modulação em 3D. Vamos passar agora a fazer uma modulação totalmente em 3D. Vamos ter acesso a vistas, a cortes, alçados e a vários sistemas de referência para essa mesma modulação em 3D. Vamos também passar a ter, digamos que, 3 fases de modulação integradas dentro do SIP Architecture. Teremos uma fase inicial de esboço, no qual nós pretendemos apenas esboçar o nosso edifício, dar-lhe algumas formas principais e a partir daí temos a modulação arquitetónica dentro do separador de elementos, onde vamos poder introduzir todos os elementos construtivos, como portas, janelas, as paredes, efetivamente, são introduzidas aqui, nesta segunda fase. E numa terceira fase, teremos a fase de definição do nosso projeto, onde nós vamos introduzir equipamentos como o mobiliário, equipamentos como escadas, guardas, etc., que nos vêm então permitir afinar esse nosso modelo.
O SIP Architecture traz também novidades ao nível dos elementos construtivos. Temos novos elementos construtivos, como revestimento aqui de telhados, guardas, fachadas cortina, que podemos introduzir rampas com formas curvas, e temos também melhorias em elementos existentes, como portas e janelas. Vamos então agora ver o SIP Architecture em funcionamento. Vou alterar aqui para o SIP Architecture. Este é o ambiente então de trabalho do SIP Architecture. Nós estamos aqui no separador esboço e eu criei já uma obra aqui. Portanto, crio sempre uma obra com recurso ao BIM Server Center na plataforma. Posso ter já criado previamente o projeto, ou posso criar o projeto imediatamente a partir destas opções. E o que eu obtenho no SIP Architecture quando crio uma nova obra é exatamente este espaço tridimensional de trabalho. Portanto, que eu agora posso girar aqui, utilizando a tecla Shift, tenho um espaço de trabalho no qual vou utilizar para fazer a modulação do meu edifício. E como eu referi, dentro do separador esboço, eu posso começar aqui um procedimento que seria estabelecer algumas formas que vão definir o meu projeto e depois no separador arquitetura fazer a introdução dos elementos construtivos, portas, paredes, coberturas, etc., que são os elementos que vão realmente definir o meu projeto arquitetónico. E por fim, no separador mobiliário, poderia proceder à introdução de todo o equipamento imobiliário do meu projeto. Voltando aqui ao esboço. Portanto, utilizando este fluxo do trabalho, digamos este procedimento, eu vou demonstrar aqui as potencialidades do programa, fazendo aqui a modulação de alguns elementos. Vou começar por modular, por exemplo, aqui umas formas. Carregando aqui na tecla Ctrl, posso fazer aqui a modulação de alguns elementos. Por exemplo, por 8 metros, vou fazer aqui uma pequena forma. Aqui outra. Então, digamos que isto seria a planta do meu edifício que eu agora vou extrudir. Vou fazer aqui uma extrusão, vou dizer que isto tem cerca de 6 metros, por exemplo, e esta superfície acima com 3 metros. Okay. Tenho já então aqui umas formas, poderiam ser as formas do meu novo edifício, mas vou utilizar isto essencialmente para mostrar estas potencialidades ao nível do 3D. Nós podemos ver que temos aqui já um conjunto de ferramentas que são também conhecidas de outras aplicações, que nos permitem aqui, por exemplo, na parte de cima, fazer de imediato aqui um seccionamento do meu edifício, cortando por este plano, qual posso depois movimentar, clicando aqui nesta seta azul. E, por exemplo, ao nível da projeção, tenho também esta é a projeção isométrica, mas posso trocar aqui para a projeção cónica, para a projeção isométrica, como disse, com o Shift navegar perfeitamente ao nível do 3D. Quando eu crio um projeto, ele cria-me e abre-me na vista 3D. No entanto, eu tenho já aqui uma série de vistas pré-definidas, pré-criadas, que posso utilizar. Já agora, ativando aqui as referências, nós podemos ver que temos aqui a vista piso zero, criada ao nível da cota zero, e tenho já aqui os alçados também, sul, norte, este e oeste criados. Eu posso clicar aqui, por exemplo, sobre o alçado sul, desativar aqui a grelha, e vejo o alçado sul, oeste, aqui não está totalmente posicionado, agora sim, o norte, por exemplo, ou inclusivamente o piso zero. Aqui, deixa-me só desativar, tinha aqui uma máscara que estava ativa, e agora sim, podemos ver aqui a planta do nosso modelo. Voltando aqui e ativando novamente a grelha, voltando ao 3D, eu para além destas vistas posso criar outras. Vou, por exemplo, criar aqui um corte. Chegar aqui e criar um corte no meu edifício, dizendo que quero orientado neste sentido. Vou-lhe chamar então corte 1. Okay. Ele fica, cria-me o corte sempre em 3D, mas através aqui de Alt F4 consigo posicioná-lo imediatamente na posição verdadeira do corte. Se repararem, posso girar, mas era esta a posição de corte.
Portanto, voltando ao 3D, eu tenho então todas estas possibilidades de trabalhar agora com o 3D e poderia utilizar estas potencialidades para criar então umas formas, que seriam as formas do meu edifício, e a partir daqui, destas formas, depois avançar para o separador arquitetura e sobre estas formas criar o meu modelo arquitetónico. Outra possibilidade que eu tinha seria, deixa-me apagar aqui esta parte, utilizar grelhas. Eu criei já previamente aqui uma grelha, que vou agora aqui tornar visível na cota 0. E podemos ver aqui, deixem-me desativar esta opção, outra vez aqui, desativar a grelha. E podemos ver aqui a grelha que eu tinha criado previamente. Esta grelha pode-me servir assim de referência para a minha modulação. Qualquer elemento que eu introduza vai agora capturar facilmente todos estes pontos. Podem ter linhas ortogonais ou mesmo diagonais, como podem ver aqui. Esta é também uma opção de modulação que me permite não só criar aqui a parte do esboço com referência a estas grelhas, mas também toda a parte da arquitetura ou do mobiliário. Vamos então desativar esta opção e vou aqui passar para um caso mais prático. Eu tenho já aqui preparado um terreno que vou ativar aqui. Okay, podem ver, este é o terreno que eu coloquei aqui e vou utilizar esta máscara para fazer aqui o estudo, vamos supor aqui de 2 edifícios que eu queria implantar aqui nesta zona. Para isso vou utilizar aqui algumas ferramentas para fazer esta modulação. Vamos supor que criar aqui um edifício com 30 metros por cerca de 15 metros. Vamos agora aqui, por exemplo, dar aqui alguma pequeno offset para criar aqui algumas zonas um pouco diferentes. Vou aqui desativar um pouco esta parte. Posso pegar aqui nesta parte e vou copiar aqui com 12 metros. Aqui também com 12 metros. E vou agora aqui pegar aqui um pouco estas linhas. Estas também de dentro. Okay. Tenho esta forma que entretanto perdeu a superfície, mas teremos de fazer aqui mais uma. Já tenho uma superfície. Voltar a ativar aqui. E vou agora extrudir. Um pouco. Vou dizer então aqui a altura, por exemplo, 14 metros. Tem aqui, digamos, a forma do meu edifício que pretendo construir. Poderia agora estudar a posição do segundo bloco, por exemplo, copiando toda esta parte ali para uma zona um pouco mais afastada. Okay. Teria então estas formas. Podia também agora aqui, por exemplo, estudar já os pisos, estudar a posição dos pisos, digamos, copiando aqui aquele meu elemento. Tenho que introduzir aqui uma modulação em 3D. Portanto, agora sim, pressionando Shift, posso vir para baixo. Portanto, eu teria aqui já alguns pisos introduzidos. E muito bem, estes seriam então os pisos que eu tinha estudado. Vamos ver então agora no separador arquitetura como é que eu poderia utilizar alguma desta informação para me ajudar a construir o meu modelo arquitetónico. Eu aqui tenho então as possibilidades de introdução dos meus elementos. Vou selecionar aqui a possibilidade de introduzir então uma parede. A ideia aqui será introduzir as paredes. Eu tenho as opções tradicionais de introduzir paredes, digamos, como
selecionar o tipo de parede, a introdução com a altura fixa, com a espessura que eu quero, associada ao piso que eu quero, mas eu tenho aqui uma opção nova que é a introdução por superfície. Esta opção vem me permitir clicar sobre as superfícies e desta forma rapidamente introduzir os elementos. Eu aqui não tenho criadas as aberturas, mas se tivesse elas também me criavam. É uma forma diferente que me permite introduzir rapidamente os meus elementos construtivos, superfícies, quer paredes, quer lajes, a partir destas formas geométricas definidas numa fase inicial no esboço. Esta seria uma opção. Deixem-me só complementar aqui esta informação, porque para além desta opção de introdução que eu estou a ver aqui, eu poderia estar aqui a criar layers. Por exemplo, posso utilizar layers, paredes, e agora atribuir rapidamente, desativo aqui esta opção, fico aqui com este comando, paredes, e estas paredes passam a estar agora sim associadas ao layer paredes. A qualquer altura posso ativar ou desativar para introduzir. Portanto, vimos aqui uma opção de introdução. Deixa-me agora demonstrar outra opção um pouco diferente. Vou desativar o terreno e vou ativar aqui uma máscara que tinha previamente criado. Vou apagar aqui estas paredes e através desta máscara que eu tenho em 3D, okay, eu poderia agora introduzir as minhas paredes. Mas poderia fazer isso também, por exemplo, aqui ao nível da planta do piso zero. Deixa-me ativar aqui também. Cá está. E poderia agora aqui fazer a introdução da minha parede. Devo ativar aqui a opção correspondente, por polilinha, parede exterior com a espessura que eu pretendo. E a partir de agora devo fazer a modulação, ativando aqui as capturas. E fazendo a modulação, neste caso, com esta opção aqui. E fazendo toda a minha modulação em planta. Esta, digamos que é a introdução habitual que já temos no EFC Builder. Mas estes elementos poderiam ser, no nosso caso agora também, introduzidos ao nível do 3D. Posso continuar a introdução, introduzindo todos estes elementos ao nível aqui de uma vista 3D. Estas seriam algumas das opções correspondentes. Eu agora, por exemplo, poderia introduzir também elementos horizontais de cobertura, por exemplo. Posso chegar aqui a introduzir também cobertura por pontos ou por superfícies. Neste caso é uma laje, vou dizer que se trata então de uma cobertura. E vou introduzir, desculpa, aqui neste caso novamente, eu vou introduzir ao nível da cobertura, portanto, vou selecionar aqui o 3D. E cá está, tenho uma cobertura introduzida. Esta cobertura, no entanto, reparem, deveria ficar associada ao nível cobertura. Eu não tinha criado esse nível previamente, vou criá-lo agora. Vamos supor que ficará a cota 3 metros e vou criar também automaticamente uma vista de planta. Dessa forma ele cria-me aqui também logo uma vista cobertura. E então eu agora posso editar este meu elemento e dizer que ele pertence ao nível cobertura. Okay? Isto vai-me então permitir detalhar muito mais o meu projeto. Vou complementar aqui um pouco mais, introduzindo, por exemplo, uma porta. As opções aqui de introdução são aquelas agora que já conhecem. Por exemplo, ficaria aqui a 2,20 m, escolher o tipo de abertura. E, para além destas opções, aqui ainda no separador arquitetura, devia trabalhar os espaços. Os espaços, se calhar, são aqui melhor introduzidos uma vez mais ao nível do piso zero. E aqui seria, por exemplo, uma sala. Eu deveria criar aqui este meu espaço. Aqui, não sei se já tinha criado. Deixa-me criar aqui novamente.
sim, e direito. Cá está. A sala. Voltando, teria aqui a sala. E por fim, no separador mobiliário, poderia introduzir elementos de mobiliário ou aparelhos sanitários. Aqui no caso vou demonstrar esta opção com uma cadeira que simplesmente posso posicionar aqui ao nível do meu edifício, quer ao nível do 3D, quer, se pretender, ao nível aqui do 2D. Portanto, e utilizando estas ferramentas, eu posso fazer a modelação de todo o meu edifício. Vou demonstrar agora aqui alguns exemplos que podemos fazer com este nosso programa. Este primeiro exemplo é o Serpentine Pavilion, do arquiteto Toyo Ito, um pavilhão que foi aqui então modelado com recurso à nossa nova ferramenta SIP Architecture. Podemos ver. E vou agora também mostrar um outro exemplo, uma moradia isolada, já com vários elementos construtivos introduzidos. Cá está. Esta, então, uma moradia exemplo que representa o tipo de pormenor que nós podemos chegar a atingir aqui com o SIP Architecture. Deixem-me também aqui seccionar um pouco para dar uma ideia de todo o equipamento que está já introduzido diretamente com esta aplicação gratuita. Esta aplicação, uma vez que está integrada dentro do fluxo de trabalho OpenBIM, permite-nos também ter a interação com outras especialidades. Eu aqui tenho um exemplo, por exemplo, se separar aqui para esta nova vista, desativar aqui o terreno, podemos ver que tenho já aqui acesso a toda a parte da especialidade de saneamento com todas as caixas. Aliás, vendo por baixo, vemos toda a ligação às peças que já foi executada, até à caixa de ramal de ligação cá fora. Obviamente este projeto encontra-se com outro tipo de detalhe, com várias layers, com os vários elementos, etc. Portanto, ficam assim demonstradas todas as potencialidades do novo SIP Architecture. Vamos voltar à apresentação inicial e terminar aqui com as outras aplicações relacionadas. Portanto, o SIP Architecture pode ser complementado com estas 4 aplicações, principalmente. O OpenBIM Analytical Model vem permitir, a partir dos passos que nós introduzimos do SIP Architecture, criar um modelo analítico, constituído por superfícies e por arestas, que depois se transformarão nas pontes térmicas lineares ou nas transmissões marginais na acústica. E o OpenBIM Analytical permite isso mesmo, rapidamente, a partir do SIP Architecture, criar esse modelo analítico de térmica ou de acústica que depois as aplicações irão utilizar. O SIP Architecture relaciona-se também com o OpenBIM Construction Systems. Nesta aplicação nós podemos fazer o detalhe das várias soluções construtivas, camada a camada, detalhe esse que nesta nova versão 2021 já pode ser lido pelas aplicações de térmica e de acústica para fazer os cálculos respectivos coeficientes de transmissão marginal ou índice de isolamento sonoro. Temos também o OpenBIM Cost Estimator, uma aplicação um pouco mais genérica, mas que nos permite também extrair as quantidades do nosso modelo de arquitetura e, se pretendermos, fazer de imediato o orçamento desse mesmo modelo de arquitetura. E, por fim, o OpenBIM Layout, uma aplicação que está ainda em desenvolvimento, mas que vem permitir extrair as várias vistas a partir do modelo de arquitetura e gerar desenhos com essas mesmas vistas, tal como podemos ver aqui neste exemplo. E com esta relação com outras aplicações, terminamos assim a parte expositiva do webinar, onde apresentamos a nossa aplicação SIP Architecture. Vamos passar agora à fase de perguntas e respostas que possam ter. Para isso, podem utilizar aí a questão, a zona de questões do GoToWebinar para escreverem as vossas questões.
Ok. Temos aqui uma questão do o nosso utilizador Joaquim, que nos fala de uma questão relacionada com a visualização. Uma vez que depois de instalado o software, aparece uma mensagem a dizer que é necessário o OpenBeam, desculpem, é necessário o OpenGL 3.3 ou superior. Isso é uma questão de instalação. Princípio, a aplicação que está a utilizá-la num computador um pouco mais antigo, que tem já uma placa gráfica desatualizada. Só poderá correr ou se atualizar os drivers dessa mesma placa gráfica ou se instalar numa máquina mais recente. Uma outra questão aqui pelo o nosso colega Pedro, que pergunta se nós podemos obter outras especialidades nos cortes e nos alçados. Sim, suponho que esteja a referir-se a esta última questão que mostrei aqui, onde podemos ver a parte do saneamento. Mostrei num 3D, mas claro, podemos fazer vistas e podemos utilizar o OpenBeam Layout para obter alçados, cortes, etc., com essas mesmas especialidades. Uma outra questão aqui pelo João, que nos pergunta se é possível utilizar o SIP Architecture com o CPK diretamente. Sim, podemos utilizar com o CPCAD, ele está envolvido dentro do fluxo de trabalho. Portanto, digamos que o SIP Architecture, nós vamos utilizar toda a arquitetura como uma referência para a modulação da estrutura e vamos conseguir fazer atualmente a passagem de alguma informação do modelo de arquitetura para criar o nosso modelo de estruturas. Atualmente a informação que passa é a posição do nosso edifício, os pisos que nós tínhamos definidos, portanto, neste exemplo, tinha, por exemplo, o piso 0 e tinha também a cobertura, portanto, isso seria automaticamente importado com as devidas cotas dentro do CPCAD e passam também automaticamente os pilares que tenham introduzidos no modelo de arquitetura. Obviamente são uma proposta, ele transforma estes pilares em pilares do CPCAD, que depois são efetivamente os pilares que técnico responsável pelo projeto de estruturas vai gerir. A partir daí surgem referências para as lajes, por exemplo, que ajudam o utilizador do CPCAD a modular as lajes. Aqui uma questão mais de introdução aqui do colega Miguel, que pergunta como é que foi introduzida a cadeira no piso, estando ativo o piso cobertura. Efetivamente, existem vários detalhes ao nível aqui da modulação em 3D, que depois apresentaremos com mais pormenor, mas eu saltando entre vários pisos, tenho várias ferramentas. Isso depois vai ficar mais claro em próximos webinars. Uma outra questão colocada pela colega Salma, que pergunta se podemos importar projetos de Archicad para o CPCAD e vice-versa. Sim, perfeitamente, isso não faz diretamente, não está diretamente relacionado aqui com o SIP Architecture, são já questões, até penso que já abordámos em webinars anteriores, mas qualquer modelo criado, por exemplo, com o Archicad, pode ser importado para o CPCAD e para outras aplicações. Basta para isso exportar do Archicad para o formato IFC, utilizar depois a nossa aplicação gratuita chamada IFC Uploader para fazer subir esse mesmo ficheiro IFC para o Beam Server Center. A partir daí ele comporta-se como qualquer um das outras aplicações. Portanto, isto funciona em ambiente aberto. O modelo IFC gerado pelo Archicad pode ser depois, por exemplo, trabalhado pelo OpenBeam Analytical Model, pelo Cost Estimator, etc., para fazer todos os restantes especialidades ou todo o restante de trabalho, digamos, que é possível fazer dentro do Beam Server Center. Outra questão, pelo colega Didio, como trabalha com níveis negativos, caves, piscinas, etc. Exatamente da mesma forma, eu até agora criei aqui pisos com valores positivos, mas poderia ter criado pisos com valores negativos. É unicamente uma referência dentro do espaço
tridimensional. Outra questão pelo colega João, se é possível gerar um terreno 3D com base no levantamento topográfico e fazer estudo de escavação do terreno. Neste momento ainda não, é uma das opções que estamos a estudar para adicionar aqui ao novo SIP Architecture, mas de momento não podemos fazer isso, podemos sim importar e utilizar algumas ferramentas da parte do esboço, que são ferramentas mais genéricas, digamos, são ferramentas de CAD, se quiserem, e ferramentas ali, eu acho que nos permitem gerar desenhos de CAD, que depois podem ser exportados também diretamente para o formato DWG. Mas é uma função que estamos a pensar em adicionar futuramente. Uma outra questão pela colega Anélita, pergunta se para além da instalação de esgoto é possível fazer a instalação elétrica e hidráulica. Sim, qualquer tipo de especialidade, desde que esteja presente dentro do BIM Server Center, será representada ali como foi representada a rede de esgotos. Uma outra questão colocada pelo colega António, se é possível utilizar projetos executados com o IFC Builder no SIP Architecture. Não. Portanto, digamos que o que foi feito dentro do SIP Architecture é algo novo. Nós não podemos abrir, digamos, um ficheiro que tínhamos criado com o IFC Builder. Se tem algum projeto criado com o IFC Builder, ele deve ser terminado com o IFC Builder. São aplicações, digamos, diferentes. O SIP Architecture pode ser entendido como uma evolução do IFC Builder anterior. O colega Manuel Martins pergunta também se dá para fazer uma ligação com o MAP, nomeadamente na parte da acústica. Não está pensado diretamente para trabalhar com o CPCAD MAP na parte da acústica, mas sim com o CIP Sound RRAE para fazer essa verificação da acústica. É a aplicação que permite uma melhor relação com o SIP Architecture ou com o IFC Builder, que é a mesma coisa, nesse aspecto. Temos que nós importemos, podemos trabalhar o modelo analítico da parte acústica com o OpenBIM Analytical Model. Aqui, basicamente, criamos os vários espaços, criamos os grupos de espaços, que no caso da acústica correspondem às unidades de utilização, e criamos também as arestas, como disse, depois vão servir para termos as transmissões marginais. Abrindo depois essa obra dentro do CIPEção da RRE, vamos poder ver cada um destes espaços, vamos poder interpretar cada uma das soluções que tínhamos definidas para a envolvente destes mesmos espaços, vamos poder detalhar, caso não as tenhamos detalhado antes, podemos as detalhar lá, introduzindo a constituição de cada uma das camadas e depois fazer a análise acústica de acordo com o regulamento português. Uma outra questão pelo colega João Fernandes, se há alguma diferenças entre os programas, suponho que se refere às várias versões do SIP Architecture. De momento temos publicada a versão A e estamos mesmo a publicar agora a versão B. Não sei se refere a essa questão ou não, mas sim, há evolução, e, por exemplo, a questão dos pisos, uma questão que apareceu mais tarde, por exemplo, até é necessário estar sempre atualizado com as últimas versões. Mais algumas questões, temos aqui muitas questões, eu não vou poder responder a todas elas. Deixe-me ver se encontro aqui alguma mais interessante. Aqui algumas questões aqui sobre novas formações. Sim, estão previstos novas sessões semelhantes a estas, um pouco mais técnicas, para entrar mais em pormenor sobre o funcionamento do programa. Depois irão receber essa informação. Que é uma questão sobre a utilização do terreno. Eu utilizei apenas ali a imagem aérea para fazer aquela modulação exemplo. Como disse, nós ainda não temos nenhuma interligação com a parte
do terreno, com a importação de modelos a partir de outras fontes que estão disponíveis, é um módulo que está em desenvolvimento e não podemos, neste momento não posso dar mais informações. Há aqui uma questão pelo colega Carlos Rente, que pergunta se esta aplicação permite a exportação para IFC. Sim, é exatamente isso. Ou seja, no final, o modelo é exportado para IFC e é depois importado pelas restantes aplicações. O resultado acaba por ser e por estar integrado dentro do fluxo de trabalho habitual do SIP. Aqui mais uma questão aqui entre o Quantities e o Cost Estimator. Sim, a diferença entre as duas. Sim, o Quantities é uma aplicação que lê diretamente cada um dos elementos. Por exemplo, neste modelo arquitetónico, quantas portas interiores eu teria? E ele detecta as várias tipologias de portas interiores. Vamos supor que existem 3 ou 4 tipologias diferentes, portanto, tipos de portas diferentes. Ele é capaz de me ler quantos tipos temos, contabilizar de cada um dos tipos quantos exemplares é que existem na obra e a partir daí permite-nos, por exemplo, pré-associar uma tipologia de portas a um artigo de preços compostos criado, por exemplo, diretamente com o Cost Estimator ou com o gerador de preços, por exemplo, e a partir daí poder orçamentar automaticamente. Okay? O OpenBeam Cost Estimator faz realmente a medição e o orçamento de modelos IFC diretamente, medindo-os. Enquanto que o Cost Estimator o que faz é uma estimativa de custos numa fase inicial, com base em alguns dados simples do nosso edifício, ele estima, com base em rácios, em preços por metro quadrado aproximadamente, a partir daí estima-nos os custos de construção do nosso edifício. Portanto, não precisamos sequer de ter um ficheiro IFC para o Cost Estimator fazer essa mesma estimativa. Okay? Bem, penso que respondi a todas as questões. Se não houver mais questões, termino então a sessão de hoje. Se tiverem qualquer questão, podem sempre enviar-nos um e-mail para suporte@topinformatica.pt que nós teremos todo o gosto em responder. Despeço-me então, agradecendo a vossa participação e boa tarde a todos.